fim de semana, o noticiário, foi justamente a tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, né? Bem detonadinha ali. Ele, claro, quando foi preso preventivamente, a tornozeleira passou por uma revisão e ela estava queimada, né, Tomás? Dos dois lados. Quer dizer, o ex-presidente tentou queimar a tornozeleira. Primeiro se falou em um ferro, depois ele falou com uma solda. Eu não sei como ele não queimou a perna, porque aquilo ali esquenta e tá grudado na perna dele. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi. Não é? E aí, assim que ele tentou, né, queimar ali, já, acionou o alarme. A polícia já foi direto ali. E a gente ficou curioso em saber, né, como que funciona a tornozeleira eletrônica, do que ela é feita. Será que eu posso pegar um alicate na minha casa e cortar? Não, gente, nós não estamos dando dica de como destruir uma tornozeleira eletrônica, tá? A gente está ao vivo com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, que eu tenho certeza que isso foi fichinha, porque a doutora já viu por aí, né, doutora Ivana? Aquela tornozeleira queimada, a senhora já viu diversas vezes. Boa tarde, uma honra tê-la aqui. Boa tarde, infelizmente não é um caso isolado. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui. Pois é, isso é comum, a tornozeleira eletrônica, ela faz parte do nosso sistema de justiça desde 2010. E de lá para cá, né, todo dia, às vezes várias vezes por dia, sempre um tornozelado, e vejam que nós temos no país 170 mil tornozelados, tenta de alguma forma se livrar ali desse dispositivo, que é uma mistura de GPS, né, acoplado a uma base de telefonia celular, usa inclusive chip de telefonia celular, essa que estava na pessoa do ex-presidente, usava inclusive 2 chips para não ter essa variação de sinal. Eles tentam de alguma forma se livrar. Eu já tive caso de tornozeleira amarrada no cachorro, tornozeleira amarrada no gato, tornozeleira amarrada numa árvore no quintal de casa, sempre nessa ideia de tentar burlar esse sistema que existe tanto para preso provisório como para preso que está cumprindo pena. Agora, doutora Ivana, boa tarde para a senhora. Então, o que o ex-presidente tentou era possível de ser conquistado, tirar de alguma maneira a tornozeleira? Porque a impressão que a gente tem é que é meio impossível, foi um trabalho ali meio que hercúleo em vão, né? Mas então tem gente que consegue, ou que já conseguiu. Sim, são vários que conseguem. A gente já teve tornozeleira amarrada na roseira, tornozeleira no... Porque a tornozeleira, só para quem nos ouve entender, ela é em tempo real. Então eu consigo controlar o tornozelado, ele andando dentro de casa. Se é um tornozelado que está cumprindo pena em regime semiaberto e vai trabalhar, eu consigo ver ele saindo do sistema, entrando no ônibus, descendo no trabalho, é em tempo real. E eu já tive caso, inclusive caso de processo nosso, que se deixou a tornozeleira na perna da avó e saiu e a avó andava pela casa, então a gente não tinha o sinal de que a tornozeleira estava desligada ou que ela estava parada em algum ponto fixo. O sinal que dava é que ela estava dentro do espaço restrito, a ordem judicial disciplina isso, e se movimentava. Só foi descobrir porque ele acabou sendo preso, envolvido em outra conduta criminosa, e se percebeu que ele estava sem a tornozeleira. Então, infelizmente ou não, é comum o tornozelado às vezes ter êxito, ainda que seja por pouco tempo, e se livrar da tornozeleira eletrônica. Até o sistema atender e perceber, às vezes ele já foi embora. Aí, doutora, eu te pergunto, como é que faz pra tirar da tornozeleira de um e botar no da avó? Vamos lá. O cara, ele emagrece, pede um pezinho, aí fica frouxo e sai. Ou pega uma serrinha, de repente, faz aqueles jogos mortais, né? Corta o pé fora. Como é que faz pra tirar? E aí, nesse caso, tirando e colocando na avó, realmente, pelo que dá pra perceber, não dá pra saber que ele tirou. Mas se ele danificar pra tirar, já apita, não é, doutora? Como é que faz? Isso. Se ele cortar a cinta, e a cinta, né, ela é também de fibra ótica, se ele cortar, danificar, já aciona o alerta no sistema de controle. Isso depende do estado, né, e depende da estrutura. Aqui em São Paulo, por exemplo, os presos de violência doméstica, que são os presos provisórios, eles ficam controlados no Copom. E os presos definidos, ou os presos que estão em regime aberto, regime domiciliar, como é o caso do presidente, ele fica na Secretaria de Assuntos Penitenciários. Cada estado tem lá a sua estrutura, mas são
né, na maioria dos casos, controlado pela Secretaria de Assuntos Penitenciários de cada estado, SAP ou SEAP, em tempo real. Existe toda uma estrutura para isso, de tecnologia, né, onde toca esse alerta. O alerta ele tem cores, então tem alerta de que saiu do espaço onde era definido. Em violência doméstica, por exemplo, o sinal é ao contrário, ele é proibido a entrar no espaço onde eu tenho a vítima, que é a vítima controlada pelo sistema. Vai depender da determinação judicial. Mas esse caso concreto que colocou na avó, ele tirou pelo pé. Parecia que ele não tinha osso, ele tinha só membranas, e ele conseguiu tirar pelo pé e acoplou na avó. A grande verdade é que a tecnologia avançou também, né? E cada vez mais ela se torna mais sensível a esse controle externo tecnológico. Mas antigamente, olha que é desde 2010 que a gente teve, né, a implementação das tornozeleiras, era um caso atrás do outro. Não dá para cortar, não dá para danificar. Você pode entrar na água, só não pode aquecer, porque também dá sinal, e não pode danificar. No caso dele, ele imaginou que ele fosse tirar aquela parte de cima, porque ela é acoplada, como se fosse a capinha do telefone celular, né? E que não fosse acionar o alarme, até onde tudo indica. Mas aciona porque é sensível. Ele ia soltar aquela parte de cima, continuaria com a tornozeleira na perna, mas o sensor, talvez ele achasse que ia ficar em casa e que não acionaria o GPS, que é aquele que anota ou comunica que você saiu do espaço restrito determinado pelo juiz. Doutora Ivana, percebe-se que além de uma profunda conhecedora das leis e do direito, a senhora se tornou uma especialista em tornozeleiras. Então eu vou tirar uma dúvida, matar uma curiosidade. Primeiro, onde eu escrevi um livro sobre isso. Pois é. Ainda bem, porque eu ia dizer bem assim, nossa, a doutora Ivana tem uma história longa de luta contra o PCC. Aí vai o Tomás e fala assim, não, a senhora é especialista em tornozeleira, estudou anos da vida para chegar aqui e o Tomás fala um negócio desse. Você me perdoa, tá, doutora? Mas eu falei que além de uma profunda conhecedora das leis, ela também é uma especialista em tornozeleiras. Quanto custa uma tornozeleira dessa e onde elas são fabricadas, doutora? Caríssimo. Uma tornozeleira, eu não tenho o valor atual de uma tornozeleira, mas não é um aparelho barato. A gente tem problemas aqui, e eu conto isso dentro da minha realidade processual. E a gente tem que entender porque elas são determinadas, né, por juiz, tanto na fase de execução, na fase de conhecimento, como na fase de execução. E logo que saiu, eu fui até a Secretaria de Assuntos Penitenciários conhecer como era o sistema. A Mayara me conhece, eu sou xereta, eu gosto de entender, e todo juiz tem que entender isso. Mas ela não é um custo barato, porque o problema não é só o aparelho, o dispositivo em si. Eu preciso ter todo um serviço de acompanhamento on time, em tempo real, com funcionários especializados. Então eu preciso da manutenção da tornozeleira. Tudo isso, essas tornozeleiras são licitadas, né, pelos estados, e não raras às vezes a licitação demora porque existe uma concorrência dessas empresas, normalmente são empresas de segurança, e cada qual ali tentando vender para os respectivos estados, não só o dispositivo, a tornozeleira em si, mas principalmente esse serviço, né, que é atual o tempo todo, inclusive de madrugada, às vezes você tem que ir lá trocar a tornozeleira, e esse serviço é um serviço muito caro. Eu não consigo dizer o valor exato, mas os contratos que às vezes são discutidos, né, principalmente nas varas da Fazenda Pública, anotam valores de milhões de reais, e cada estado tem esse custo dentro do sistema. O próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, que ajuda, né, distribui essa situação e controla no país inteiro, não raras às vezes disponibiliza o dispositivo porque ele de alguma forma consegue diminuir o número de presos no sistema prisional fechado e semiaberto e trazer esse mesmo preso, ainda que seja provisório ou condenado, né, para o sistema de monitoramento eletrônico. Então existe um incentivo no uso de tornozeleira.
Eu estava vendo aqui, uma estimativa entre R$300 e R$500 mensais por preso, porque vai depender também da empresa, né? Mas, de qualquer maneira, dá para fazer um comparativo. A tornozeleira também é usada, né, doutora, para dar uma aliviada no sistema prisional, que já está, assim, explodindo, né? E não é bom para ninguém, né? Um sistema carcerário do jeito que a gente tem no Brasil não é bom para ninguém, mas é o que a gente tem, né? É mais barato do que manter uma pessoa presa no sistema carcerário, doutora. Seria mais ou menos isso? Sem sombra de dúvidas. Tá. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Um preso no sistema carcerário é caro para o Estado, é caro para a sociedade, né? E exige também um custo e todo um trabalho, né, aí de pessoas especializadas, toda uma estrutura muito grande. Para a gente ter uma ideia, só no estado de São Paulo, Mayara, eu tenho hoje aproximadamente mais de 135 mil presos em regime fechado e quase 50 mil presos em regime semiaberto. Então, dá aí uma conta de quase mais de 200 mil presos, literalmente segregados, né? Presos, onde eu tenho que dar alimentação, estrutura, material, tudo isso o tempo todo. E temos também os tornozelados, que ainda que estejam só na fase de investigação ou só na fase de responder o processo, estão com tornozeleira na sua casa. Tem os que saem semiaberto, que também estão com tornozeleira, que saem para trabalhar, também estão com tornozeleira. Ou seja, é um custo para o Estado menor do que o preso que está em fechado ou semiaberto, mas ainda é um custo muito grande para o Estado. No caso do Bolsonaro, só desculpa aqui, Tomás, um detalhe, quem vai pagar pela tornozeleira destruída é o ibanês, né? O governo ali do Distrito Federal que vai acabar pagando pela tornozeleira que ele não destruiu, ela continua funcionando. É isso que eu ia perguntar, a tornozeleira está danificada, claramente danificada. Se acontecer do ex-presidente conseguir voltar para casa em prisão domiciliar, vai usar a mesma tornozeleira ou vai ter que usar uma novinha em folha? Não, uma novinha em folha. Aquela é separada, até porque ela foi a perícia, né? Ela foi retirada, lacrada, foi remetida para o Instituto de Criminalística da Polícia Federal aí, porque ele está preso num sistema federal, porque ele tem foro de prerrogativa. Ela vai ser periciada até para entender o que aconteceu e se ele for retornar para a prisão aberta domiciliar, outra tornozeleira é efetivada. Isso acontece. Em qualquer problema que a tornozeleira dê, né, se é o sistema prisional que ele vai e já troca a tornozeleira e aquela retirada vai ser analisada. Até porque o uso de tornozeleira ou o dano que se faz a uma tornozeleira, ela reflete lá na pena do então beneficiado. Então, se ele é um condenado e está beneficiado com uma tornozeleira e danifica uma tornozeleira, um juiz, por exemplo, pode regredir ele para um regime prisional mais duro, ou para o semiaberto ou para o fechado. Então, existem todas as consequências. Um preso, quando ele recebe a tornozeleira, essa troca, né, da prisão pelo uso de tornozeleira, ele responde, ele faz, inclusive, assina um termo de responsabilidade até de cuidar daquela tornozeleira, sob pena de isso refletir na forma do seu cumprimento de pena. Não é tão fácil assim ser tornozeleiro, ele tem que ficar tomando conta da tornozeleira dele. Inclusive carregar, né? Fazer o carregamento da tornozeleira, porque ela descarrega, a polícia, bate na porta. Mas só pra gente terminar aqui, eu lembrei da história da Nelma Kodama, que usou a tornozeleira, né? Ela foi um dos alvos ali da Lava Jato e tal. E aí eu lembro que ela usava a tornozeleira com um maior orgulho. Tem uma foto dela, inclusive, muito famosa, ali pra revista Veja, que ela tá sentada com um vestido preto e pérolas, a perna cruzada e a tornozeleira ali, né? Me lembrou também da novela, que a Carolina Dickmann, uma personagem, foi lá e customizou, botou lá uns strass, uns Swarovskis na tornozeleira eletrônica, né? Nada como estar na moda, é assim que funciona. Mas olha, doutora Ivana Davi, muito obrigada, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, contando algumas curiosidades, né, que ela já enfrentou, porque além de tudo ainda tem que ver esse tipo de coisa, né, doutora? Pelo menos dá para se divertir um pouco, né? A gente tem que se divertir com as coisas de vez em quando. Obrigada, doutora. Eu é que agradeço sempre o carinho e a confiança e até a próxima. Até a próxima. Já já a gente fala mais um pouco sobre isso. A concepção original do tornozeleira eletrônica veio do Homem-Aranha, viu, Tomás? É mesmo, essa novidade para mim. Depois